Bem-vindos a mais esse momento no qual nós estaremos cultuando ao Senhor. E nesta ocasião eu gostaria de primeiramente fazer uma oração, pedindo a graça de Deus, o seu favor sobre nós, para que nós possamos ser úteis nas mãos dele, tanto para falar aos irmãos e irmãs, como também os irmãos e irmãs tenham seus corações e mentes conduzidos pelo Espírito, a fim de que, de fato, nós possamos cultuar juntos a Deus. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás esse momento tão precioso, no qual nós podemos, ó Pai, apresentar-nos diante de Ti, para prestar a Ti o culto, Senhor, para Te adorar. E queremos pedir que Tu nos dês a graça, a bênção, a experiência de podermos Te adorar de todo o nosso coração. Que Tu não leves em consideração os nossos pecados, mas derrama da Tua graça e da Tua fidelidade sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos, Deus. Amém. Convido todos a atentarem para o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Somente os versículos de números 4 e 5, que dizem assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que assim seja a nossa adoração e o nosso culto a Deus. Vamos ouvir um cântico que tem por título Consagração, e ele fala exatamente de que tudo que é em nós seja voltado para a pessoa e a glória de Deus. Vamos ouvir este cântico. Agora convido todos a abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Acompanhem comigo a leitura que farei dos versículos de números 28 a 30. Mateus, capítulo de número 11,
versículos de números 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus, ele nos convida a depor diante dele, nas mãos dele, na verdade, tudo o que age sobre nós como uma sobrecarga na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, nas nossas preocupações, mesmo na nossa saúde física. Que nós possamos colocar as nossas preocupações, as nossas inseguranças, os nossos desejos, as nossas apreensões, colocar tudo o que tem sido para nós, em alguma medida, um fardo excessivo para nós levarmos. E que confiemos tudo às mãos do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. A promessa dele é que se nós depusermos diante dele, depusermos nos seus braços, colocarmos aos seus cuidados as nossas sobrecargas, ele concederá que nossa alma ache descanso. Vamos então orar ao Senhor, pedindo que Ele de fato venha trazer paz, tranquilidade para os nossos corações. E depois desta oração nós vamos ouvir mais um cântico chamado Mente e Coração, que retrata ou relata o prazer que nós alcançamos quando descansamos todos os nossos problemas aos pés da cruz. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que tantas vezes nós queremos estabelecer as diretrizes das nossas próprias vidas, resolver por nossa própria mão os problemas, solucionar, ó Senhor Deus, por nossa própria capacidade, os desafios. Mas queremos, ó Deus, também reconhecer agora, Senhor, que tantas vezes nós fazemos isso desconsiderando o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. É aí que nós lançamos sobre nós mesmos, lançamos sobre nossas próprias costas os nossos pesos que às vezes ficam tão difíceis de serem carregados. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir, ó Pai, não somente que Tu tires esta sobrecarga de nós, mas que nós encontremos efetivo alívio em descansarmos nas mãos do Teu Filho, Senhor. Mas também queremos pedir uma graça adicional, que Tu nos ensines a não insistir em lançarmos sobre nós mesmos os fardos que nós não podemos carregar. Que nós aprendamos a descansar em Ti, Deus, e que isso seja alívio para o nosso coração e para a nossa alma, mas também glória para o Teu nome, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus.
aos pés da cruz depositar. Este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber, como é bom saber. Quero convidar agora os irmãos e irmãs a acompanharem a leitura que farei no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Os versículos de números 5 a 8. Jeremias 17, 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Há algum tempo atrás estava dando uma aula numa escola dominical, numa determinada igreja, e estávamos falando exatamente sobre escolhas que são feitas nas vidas. E um senhor, um presbítero experiente, levantou a mão, pediu para fazer uma observação sobre o que nós estávamos falando, mas era uma observação para todas as pessoas que estavam ali naquele momento ouvindo aquela exposição da palavra do Senhor. E ele disse uma coisa muito interessante: ele falou: pastor, há uma coisa que nós precisamos nos lembrar sempre, que nós podemos escolher qualquer coisa, nós podemos fazer qualquer escolha nas nossas vidas. A única coisa que nós não podemos fazer é mudar as consequências das nossas escolhas. Quando nós olhamos para este trecho do livro do profeta Jeremias, nós vemos duas declarações do profeta. Uma falando de um homem ou uma pessoa que experimenta maldição sobre a sua vida, e outra que experimenta bênçãos sobre sua vida. É interessante nós observarmos que o contexto no qual estas palavras são ditas é o contexto no qual o profeta está trazendo à tona a realidade dos pecados praticados tanto pelo reino de Israel quanto pelo reino de Judá. E o interessante ainda é observarmos que o profeta deixa muito claro que esses pecados, tanto de uma nação quanto de outra, foram frutos de suas próprias escolhas, foram frutos de suas próprias decisões. Eles decidiram
trilhar o caminho do pecado diante de Deus. Tanto é que no versículo de número 1 deste capítulo há uma denúncia, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. O ponteiro de ferro e o diamante pontiagudo eram instrumentos usados para gravar em pedra ou em metal. E é interessante nós observarmos que a linguagem que aqui é usada, a denúncia que aqui é apresentada, é de que o coração do povo de Judá era como uma pedra. E as suas decisões ou as suas expressões religiosas consequentes dos seus corações endurecidos era uma contaminação de seus próprios atos de culto, ou seja, as suas expressões religiosas expressavam, na verdade, o pecado que já estava alinhado e que havia endurecido o coração do povo para com Deus. Nessa denúncia do pecado do povo, por boca do Senhor, o profeta apresenta essas duas palavras que, na verdade, são ditos poéticos, né? Isso fica muito claro quando nós vemos os versículos números 5 e 6 e comparamos a sua estrutura com a estrutura dos versículos 7 e 8, ou seja, o que nós encontramos é uma espécie de composição de uma letra, vamos dizer assim, de uma música que na primeira estrofe, no primeiro momento, apresenta uma realidade e no segundo momento apresenta uma outra realidade e que é contrastante com a primeira. E eu gostaria de que neste momento, observando esta pequena poesia, nós pudéssemos refletir exatamente sobre escolhas e consequências, porque é disto que trata aqui este trecho da palavra do Senhor. Primeiramente, apresenta uma realidade dura, uma realidade de angústia, uma realidade de maldição. O que nós encontramos a partir do versículo número 5 é a seguinte declaração: maldito o homem que confia no homem. Essa primeira estrofe apresenta uma palavra de maldição e declara a realidade presente na vida de uma pessoa. Maldito aqui nada mais é do que aquele que não pode ou não consegue, ou sobre quem não podem ser aplicadas as bênçãos de Deus. Não contar com as bênçãos de Deus é desenvolver uma vida sob maldição. E não importa que impressões nós possamos ter sobre essa própria vida. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, desenvolvem uma vida de maldição, achando que as escolhas que elas fizeram, de fato, eram escolhas justificáveis, eram caminhos que apontavam para o exercício de uma liberdade pessoal da pessoa de Deus, o desvinculamento da pessoa de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Portanto, a maldição aqui é não poder contar ou ter ausente da sua vida as bênçãos do Senhor. Mas por que é considerado maldito? Porque, na verdade, o que nós encontramos nessa primeira estrofe é, em primeiro momento, a declaração das disposições presentes no coração do homem que é amaldiçoado, ou da pessoa que é amaldiçoada, e depois os resultados destas disposições do coração. Não é uma maldição, não é uma ausência, uma supressão de bênçãos que simplesmente se estabeleceu de forma caprichosa da parte de Deus sobre a vida da pessoa. Não, isso é consequência de escolhas que ela fez na sua vida. Tanto é que nós observamos assim: maldito, primeiro, o homem que confia no homem. O interessante é nós observarmos que esta declaração expressa o desejo de autonomia na vida.
uma autonomia que o homem quer estabelecer sobre si mesmo. A autonomia significa a autocondução, a autodecisão. Ele estabelece as normas para a sua vida. E nós encontramos isso de forma muito clara quando diz: maldito o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo, o homem que acredita que ele é a medida de toda a verdade e de tudo o que se possa realizar. Tanto é que na continuação desse versículo diz: e faz da carne mortal o seu braço. Desde o Éden, o grande problema, ou um dos grandes problemas espirituais estabelecidos sobre a humanidade, é o desejo de estabelecer uma vida autônoma, independente da pessoa, da intervenção e da condução de Deus. A proposta desde o Éden, apresentada a Eva e depois a Adão, era exatamente no sentido deles se tornarem iguais a Deus, portanto, de terem uma vida autônoma, de não precisarem de Deus. Eles, obtendo conhecimento do bem e do mal, não dependeriam mais da presença, da condução e do ensino do Senhor. Eles estabeleceriam a sua própria autodivindade, eles estabeleceriam a autoexistência. E a humanidade, desde então, tem vivido na expressão deste desejo último, de construir uma vida longe do domínio, longe da presença de Deus, desconsiderando uma pessoa de Deus, e assim firmar o seu próprio desejo e realizar a sua própria vontade. É o que nós encontramos neste versículo. E era por isso que o pecado estava gravado no coração, que havia, por causa do pecado, tornado-se como pedra. Porque o homem quis estabelecer os seus próprios rumos. Maldito o homem que confia no homem. Ele é a medida da razão exata de todas as coisas. E ele é aquele que tem o poder de realizar o que ele quiser estabelecer para a sua vida. Ou seja, ele não somente mede e estabelece o que é verdadeiro, mas ele confia no seu braço, na sua força, na sua capacidade. Ele estabelece os seus recursos como o veículo por meio do qual aquilo que ele pensa, a verdade que ele resolveu abraçar, vai estabelecer-se. Mas, na verdade, este ato de confiar em si mesmo, de dizer que ele pode realizar o que ele desejar, de que ele pode dar cumprimento aos fardos, aos desejos, aos sentimentos, aos pensamentos e aos propósitos que ele estabelece sobre si mesmo, esta confiança vem em razão de uma atitude anterior, que no texto não está estabelecida anteriormente, vem logo após, mas que é a causa do que até então foi dito. Ou seja, qual é a causa do homem se tornar maldito? Qual é a causa de ele confiar em si mesmo, dele fazer da carne mortal o seu braço? Simplesmente porque ele apartou o seu coração do Senhor. E apartar, neste caso, não é um apartar-se acidentalmente. Não foi um resvalar que o fez cair num determinado abismo do qual ele não pôde sair. O conceito aqui é de uma atitude conscientemente desenvolvida. Aparta o Senhor, aparta o seu coração do Senhor. E é muito importante nós observarmos que neste versículo a palavra Senhor está toda ela escrita com letras maiúsculas. Isso significa que a expressão hebraica que está por trás desta tradução é o registro do nome mais sagrado de Deus, vamos dizer assim, que é o nome Yahvé. Então, é importante ainda nós sabermos que todas as vezes que o nome de Deus se apresenta desta forma no texto bíblico, é uma referência a Deus como sendo Deus da aliança, porque foi com esse nome que Deus se revelou
na aliança estabelecida por meio de Moisés, né, na época do ministério mosaico, junto ao povo que havia sido liberto do cativeiro egípcio. Então, o que o homem fez aqui e que trouxe toda esta maldição sobre a sua vida foi apartar-se do Deus da aliança, do Deus do compromisso. O Deus que se comprometeu com o povo exigia também uma resposta do povo. E o conceito aqui é de que o coração, as disposições mais internas, o desejo mais segregado no coração do homem foi o de exatamente rejeitar este relacionamento, deixar de lado a relação com Deus. Por que é que eu vou assumir responsabilidades para com esse Deus? Eu quero estabelecer a minha própria vida. Um ato de rebeldia. Coração significa o homem no todo dos seus sentimentos, propósitos, anseios, desejos. Tanto é que no texto de Deuteronômio que nós lemos no início da liturgia de hoje, é a transcrição ou o registro do famoso Shema, né? Ou seja, ouvir. Né? E a declaração lá é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aqui há um desejo de não estabelecer esse tipo de relacionamento. Aqui há um desejo de apartar-se desse Deus que é o único Senhor. Quando nós encontramos essa expressão, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ela pode ser entendida de dois modos, e os dois modos são verdadeiros no sentido da revelação teológica. Primeiro é que Deus é o único verdadeiramente Deus. Ele é o único ser divino. Ele é o único Deus existente. Mas quando nós encontramos a expressão o Senhor nosso Deus é o único Senhor, também aí há uma subjaz o conceito de que Ele deve ser o único Senhor do povo. Então, o povo deveria ter Deus como sendo o seu único Senhor, não escolher outros senhores, não desviar para outros deuses. Lembram, na decretação dos mandamentos, Deus começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando diz o Senhor nosso Deus é o único Senhor, significa que deve haver uma disposição pessoal, um comprometimento pessoal de Deus ser o único Senhor das nossas vidas. Aqui diz que maldito é aquele que aparta o seu coração do Senhor. E rejeitando o Senhor, ele confia em si mesmo. Ele confia na realização, na concretização, melhor dizendo, daquilo que ele imagina, daquilo que ele quer, a seus próprios esforços, às suas próprias atitudes. O interessante é que há uma consequência terrível para isso. E a consequência disso nós encontramos no versículo de número 6. Por que este homem é considerado maldito? Não é simplesmente porque ele se apartou do Senhor, como se isso fosse alguma coisa simples. Não é porque ele confia em si mesmo, não é porque ele confia na capacidade, da sua capacidade de realização. Todas essas coisas de fato ali se estabelecem. Mas porque ele é considerado maldito. Porque a consequência dessas escolhas se estabelece na sua vida. E quais são essas consequências? Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Há três coisas aqui que se apresentam como consequências do apartar-se de Deus. Primeiro, a solidão. A pessoa que resolve viver a parte da pessoa de Deus é uma pessoa que se encontra sozinha na sua vida. Ela pode pensar e até pode imaginar que os seus companheiros da vida, que os seus companheiros no mundo, que os seus companheiros do dia a dia são
o seu sustento emocional são o grupo que lhe dá, dentre outras coisas, firmeza para a vida. Mas, na verdade, é uma pessoa solitária. Na verdade, é uma pessoa que estabelece um caminho no qual ela se verá sempre desamparada. Ela se verá sempre apartada de alguém que efetivamente a socorra, de forma segura, que estabeleça para ela ou com ela uma companhia que vá ao longo de toda a sua vida, uma companhia confiável. Diz ainda mais que há uma outra consequência, que é a impossibilidade de experimentar o bem. E quando nós lemos essa expressão, é preciso que nós nos lembremos do que foi dito anteriormente, né? O homem que é maldito é aquele que confia no homem, em si mesmo, e que faz do braço mortal a sua força. Observe o que diz aqui. Diz que por mais que ele confie em si, por mais que ele labute, por mais que ele realize, por mais que ele produza algo, tudo isso que ele vier a produzir nunca vai gerar no seu coração a sensação efetiva, a experiência efetiva de experimentar o bem. E bem aqui significa o prazer efetivo, a estabilidade de alma, a segurança de sua vida, o senso de realização. Na verdade, ele vai sempre entender que tudo, o quanto ele alcançou, vai chegar a uma ocasião em que não serão suficientes e jamais lhe garantirão o sossego e a salvação, a preservação de sua alma. Ele não experimenta o bem. O bem vem. O bem está ali à sua frente, mas ele não consegue experimentar isso. É um coração desesperado, porque deseja ser saciado, porque deseja ser plenificado, mas não encontra isto, porque os bens que ele consegue amealhar são incapazes de promover a realização do seu coração, uma realização que somente Deus pode trazer. O homem que aparta o seu coração do Senhor, ele é um homem frustrado, porque por mais que tenha, nunca se realiza. E ainda mais, é uma pessoa que por causa disso experimenta a sequidão de vida. Ele será como um arbusto solitário, solidão, no deserto, e não verá, quando vier o bem, ainda a experiência da realização efetiva. Antes morará, ou seja, habitará a sua casa, será nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, ele não tem como extrair o sustento efetivo para a sua vida. É alguém solitário, é alguém sem vida, é alguém ressecado na sua existência. Mas, por outro lado, nós encontramos nos versículos de números 7 e 8 uma realidade absolutamente contrastante com esta realidade da primeira estrofe, registradas aqui nos versículos de números 5 e 6, quando diz: maldito o homem que... E depois, no início do versículo de número 6, porque isto. Agora observemos os versículos de números 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que contraste fantástico. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A expressão bendito é uma expressão bastante interessante, porque ela expressa uma realidade consequente da presença e da ação de Deus. Talvez isso fique mais claro, ou seja, melhor expresso pela expressão bem-aventurado. Quando nós escutamos essa expressão bem-aventurado, isso nos traz quase sempre à memória o Salmo de número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, tal. Quando nós ouvimos essa expressão bem-aventurado, geralmente nós pensamos que é uma expressão que primeiramente indica a autorrealização, o prazer que a pessoa tem. Embora haja
este componente nesta expressão, mas na verdade é uma expressão que significa que bem-aventurado ou feliz é o homem que é abençoado. Não é o homem que realiza a sua própria vontade, que produz a sua própria vontade, cuja alegria está naquilo que ele recebe. Não, a bem-aventurança, o ser bendito é ser isto porque Deus derrama ou volta ou acrescenta ou concede sobre sua vida bênçãos. E, portanto, é impossível alguém ser bem-aventurado, alguém ser bendito sem as bênçãos de Deus. E aí vem, bendito primeiro, o homem que confia no Senhor. Essa semana, numa devocional dirigida à igreja, eu fiz menção de uma definição, de uma ilustração, melhor dizendo, sobre confiar, muito interessante. O autor disse que confiar significa colocar o peso ou o fardo nas mãos de outro. Não é transferir responsabilidade, é confiar a solução daquilo, o cuidado daquilo às mãos de outro. Aqui é muito interessante, diz: bendito o homem que confia no Senhor, ou seja, ele não carrega os fardos e os pesos da sua vida que ele estabelece quando ou se confiar em si mesmo e se fizer da sua capacidade de realização o objeto da confiança de satisfação da sua vida. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que lança as suas expectativas, que lança os seus fardos, porque os fardos vêm, porque eles se estabelecem, porque eles acontecem, mas o homem bendito é aquele que sabe, que consegue pegar estas coisas e transferi-las e confiá-las às mãos do Senhor. E diz mais, que ele confia, que ele entrega o peso, que ele transfere para as mãos de Deus as suas dificuldades, as suas expectativas, mas ele o faz e espera em Deus. No versículo de número 7 diz: cuja esperança é o Senhor. Observe que neste versículo, embora ele diga assim, bendito o homem que confia no Senhor, mas diz, cuja esperança é o Senhor. Não é uma esperança, não é uma expectativa firmada em coisas, não é uma expectativa firmado em objetos visíveis de experiência comum. Na verdade, o que nós encontramos neste versículo é a declaração de que a sua esperança está numa pessoa. Isso se trata de relacionamento. Você não confia em coisas, porque coisas nada são, nada podem fazer. Coisas são inanimadas. O versículo 7 diz que o homem bendito, ele confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Ou seja, a expectativa de cuidado, a expectativa de resposta dele está na pessoa de Deus. A ideia é que ele sabe em quem ele está confiando, ele sabe a quem ele entregou os seus problemas, diante de quem ele confiou as necessidades e os anseios de sua vida. Na verdade, a pessoa a quem ele confiou a própria vida. Então ele não lança, nem tem sobre si a pretensão de carregar, ele não confia a si mesmo a capacidade de realizar aquilo que ele necessita, mas ele confia em Deus, ele confia no Senhor e ele espera no Senhor. Ele confia e aguarda. Ele confia e espera. Mas por que ele confia e espera e aguarda? Porque ele sabe a quem ele entregou a sua vida e as suas expectativas. Ele sabe da sabedoria desse Deus. Ele confia que aquilo que esse Deus vier a realizar é apropriado, sábio, adequado
e edificante para a sua vida. Ou seja, não é ele que estabelece os seus próprios caminhos, nem suas próprias experiências, mas ele confia os seus caminhos e suas experiências a Deus. E aí vem uma consequência. Do mesmo modo que o homem é maldito, porque ele apartou seu coração do Senhor e resolveu confiar em outras coisas que não em Deus. E isso trouxe consequências para a sua vida, consequências que ele nem imagina. Por exemplo, quando as coisas boas, o bem vierem, ele não vai conseguir experimentar, porque anteriormente ele apartou-se de Deus. Aqui nós temos a mesma dinâmica, no sentido de alguém que tomou uma decisão, ele confia no Senhor e põe a sua esperança no Senhor, vem a consequência, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. O interessante é que entre o versículo número 6 e o versículo de número 8, o versículo número 6 diz assim, olha, que aquele homem que confia em si mesmo, ele será, futuramente ele vai observar isso, tem algo que está reservado para ele no futuro. Ele nem sequer imagina, mas estas serão as consequências sobre a vida dele. Vai chegar um momento que ele vai experimentar isso, mas quando faz referência ao homem bendito, ao homem abençoado, diz que aquilo, as consequências da sua escolha já estão estabelecidas na sua vida. Experimenta agora, experimenta de imediato, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Quais são os resultados? Primeiro, ele é apresentado como uma árvore junto às águas, ou seja, é uma pessoa constantemente provida de recursos que lhe trazem vida. Ele não precisa estender as suas raízes para muito longe. A água está ali perto e ele extrai dali tudo que é necessário, todo o recurso necessário para a sua vida. Além desta segurança, além desta experiência de obter sempre contínua à mão os recursos para a sua vida, para a vida em plenitude, eu estou falando simplesmente para as necessidades do dia a dia, eu estou falando vida plena, aquilo que está no interior, aquilo que realmente gera vida. Mas não somente isso, mas tem uma estabilidade segura. Nós observamos isto quando diz que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. A ideia do calor aqui é aquilo que nos abrasa, aquilo que suga. A ideia é esta, a figura é esta, aquilo que suga as energias, aquilo que recebe, mas ele tem à sua mão os constantes recursos que lhe geram vida. Interessante que vem ainda mais, o conceito no final do versículo de número 8, e no ano de sequidão não se perturba, não é afetado e nem deixa de dar fruto. Então o que nós encontramos como consequências da escolha deste homem que faz do Senhor o objeto de sua confiança e que faz do Senhor, ou coloca no Senhor a expectativa da realização da sua vida, ele tem constantes recursos que lhe geram vida, segura estabilidade, é uma pessoa que mesmo quando vem o calor, as folhas permanecem verdes. E mais ainda, há uma frutificação contínua, mesmo quando vem o ano, a ocasião de sequidão. Deixe-me chamar a atenção para um aspecto neste versículo número 8.
Às vezes, quando nós pensamos numa pessoa bendita, numa pessoa abençoada, o que vem à nossa mente, de forma fantasiosa, na verdade, é a figura de alguém que experimenta todas as coisas boas em todo o tempo, e ela está suprida plenamente, às vezes abundantemente, às vezes ainda indo além de daquilo que ela necessita, e ela, portanto, é uma pessoa abençoada. É um conceito muito materialista por vezes, e certamente é um conceito muito egoísta e equivocado, porque a pessoa, ela é mostrada, evidenciada como de fato uma pessoa abençoada nas ocasiões em que vem o calor e vem a sequidão. Mas quando vem o calor e a sequidão, ela permanece verde e continua a dar frutos. Não é ser abençoada a parte de, mas é ser abençoada mesmo em meio a sequidão e ao calor. Quando vem a sequidão, quando vem o calor, quando vem a provação, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem os desafios, ela está ali permanecendo, frutificando, ou seja, produzindo os frutos adequados desta relação, desta proximidade que ela tem nas suas raízes com as águas. A ideia, na verdade, é de que ela apresenta na sua vida os frutos deste relacionamento plantado com o Senhor, porque ela confia no Senhor, porque a sua esperança é o Senhor. Ela não é abalada quando vem o calor e quando vem a sequidão. Foi uma decisão anteriormente estabelecida com sabedoria que agora gera essas consequências sobre sua vida. O alimento que vigora, que viceja em sua alma, o não abatimento quando vem o calor e a frutificação contínua, apesar do deserto que possa estar ao seu redor. Escolhas e consequências. Coração apartado de Deus não experimentará quando vier o bem. Será uma pessoa solitária. Consequências da escolha de fazer do Senhor o objeto de sua confiança. Segurança estável, vida continuamente correndo em suas veias, ou seja, limitando a sua existência, e uma frutificação, mesmo quando tudo que está ao redor lhe diz que não. Por que escolheu confiar no Senhor? Lembra do que nós dissemos antes? O ser humano pode escolher qualquer coisa, pode fazer qualquer escolha, mas só há algo sobre o que ele não terá jamais domínio, é o das consequências de suas escolhas. Ele pode dominar as suas escolhas, mas não dominará as consequências. Elas virão por serem consequências. Bem, o que nós queremos exortar os irmãos e irmãs a fazerem boas escolhas. E a melhor escolha que alguém possa fazer é confiar a sua vida ao Senhor, relacionar-se com Deus, não ter um coração apartado. Às vezes parece que a decisão de apartar-se do Senhor, a sensação que se tem no início de que é o Senhor e controla a sua própria vida, que alcançou a autonomia mais à frente, vai se mostrar como um sentimento enganoso de uma vida derrotada. Mas aquele que confia no Senhor, a estabilidade, a vida e a frutificação já estão estabelecidas sobre ele.
experimenta os benefícios desta entrega desde já. Então, que os irmãos e irmãs escolham sempre o Senhor. Façam sempre boas escolhas. E a melhor escolha, de fato, é a pessoa do próprio Deus para a sua vida. Quero encerrar esta meditação lembrando o texto de Deuteronômio, capítulo de número 30, um texto muito conhecido, mas é bom que seja agora relembrado. Deuteronômio capítulo 30, versículos de números 15 a 20, que dizem assim: Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, o teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E observe o que disse Moisés ao povo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. E observe o final desse texto: pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Embora essas palavras hajam sido proferidas, depois registradas para um povo específico, num momento específico, ela encerra princípios da palavra de Deus. Que, como Moisés disse nesse texto, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor e apegarmos a Ele. Que façamos boas escolhas, que escolhamos a vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.